Quando o invariante escalar é não nulo, nós vamos ter duas hipóteses. Se o eixo central for fixo, nós estamos perante um movimento helicoidal. Então vamos aqui, neste caso, imaginar os dois vetores do nosso torsor. O vetor da aceleração da velocidade angular vai ter este sentido, ok? Estou eu a dizer. E depois dizemos que o vetor velocidade também é paralelo e também tem este sentido. Repara, o invariante escalar, nós vemos logo que não é zero, porque eles não são perpendiculares e têm os dois valor diferente de zero. Então o que vai acontecer é aqui este movimento helicoidal, em que ele está a rodar, mas ao mesmo tempo também está a trasladar, criando assim este movimento aqui representado. Noutro caso, o eixo central pode mudar de instante para instante, ou seja, num instante inicial a nossa velocidade angular tem este sentido, mas noutro já pode ter este. E o movimento helicoidal que ia acontecer ia ser uma coisa deste género. Por isso é que se diz que estamos perante um movimento instantaneamente helicoidal, porque ele instantaneamente vai ser um movimento helicoidal, mas não vai ser sempre o mesmo, vai mudar de instante para instante, como nós podemos ver aqui, por exemplo, o instante 1 e aqui o instante 2. Vamos ver aqui um ponto importante que é acerca da velocidade mínima num movimento. Então o que é que vai acontecer? Nós sabemos que a velocidade num movimento, por exemplo, no movimento AB, apenas vai variar se o movimento tiver então velocidade angular, porque se não tivesse ia ser um movimento de translação em que a velocidade em todos os pontos desse movimento, nesse caso desse sólido, iam ser as mesmas. A velocidade mínima de um movimento vai ocorrer então nos pontos do eixo de rotação. Se estivermos a falar de um movimento cujo invariante escalar é nulo, nós temos, entre aspas, duas opções. Se for claramente um movimento de rotação, o que vai acontecer é que essa velocidade mínima vai ser zero. Lá está, e isso acontece então para os pontos do eixo de rotação. Se for um movimento plano que não é um movimento de rotação, a velocidade mínima é na mesma nos pontos do eixo de rotação e essa vai corresponder meio que à componente de translação desse movimento. Tem também interesse reparar aqui no campo das velocidades destes dois diferentes movimentos. Como já tínhamos visto, num movimento simples de rotação, a velocidade vai ser sempre então perpendicular a estas trajetórias curvilíneas que nós sabemos aqui neste ponto, que é o ponto de velocidade mínima e que no caso do movimento de rotação tem velocidade nula, ou seja, nós através da equação de Mozzi vimos que as velocidades vão ser dadas apenas por isto. Se nós considerarmos este ponto o que é este ponto aqui com velocidade zero, vai ser este produto vetorial, ou seja, aqui este vetor que é perpendicular então a este raio que no caso será QP. Repara, agora no caso em que nós temos então o invariante escalar diferente de zero, no caso do movimento helicoidal e do movimento instantaneamente helicoidal, o que vai acontecer é que a velocidade mínima vai ser a mesma nos pontos do eixo central, o eixo de rotação, que é este aqui representado a tracejado. Repara que tem a mesma direção então que a velocidade angular e essa velocidade mínima vai ser, no caso destes dois movimentos, vai ter a direção então do eixo central. Podemos ver também aqui como é que fica então a distribuição do campo de velocidades. Nós podemos dizer que este ponto aqui é um ponto que pertence ao eixo central, tem velocidade mínima, que é este vetor aqui representado a roxo, ou seja, todos os outros pontos também vão ter essa velocidade, essa componente da velocidade aqui representada a roxo. Depois, à medida que se afasta do eixo central, vem então aqui este produto vetorial, esta componente meio que de rotação, que é aqui dada então por esta componente azul claro. O vetor resultante em cada ponto vai ser então aqui este vetor azul escuro e temos então definido o campo de velocidades para um caso de movimento helicoidal e de movimento instantaneamente helicoidal. Neste, o que acontece é que, enquanto que neste, no mesmo instante, tem sempre a mesma direção, isto só para relembrar, neste aqui o que vai acontecer é que no instante T1 ele está com esta direção, velocidade angular, no outro instante ela está com outra direção, apesar de ter a mesma posição, está com outra. Eu consigo determinar analiticamente duas coisas aqui nestes dois tipos de movimentos. Qual é que é o valor da velocidade mínima, tanto o módulo em si como o vetor, como também a equação do eixo central, ok?
Para isso, vou recorrer à equação de Mosey e eu preciso de duas coisas. Preciso da velocidade de um ponto Q qualquer nesse mesmo movimento e preciso da velocidade angular desse movimento. Então, eu quero saber a velocidade do ponto P e este ponto P não vai ser só um ponto, vão ser um conjunto de pontos, que neste caso vai ser uma reta, que me vai definir então o eixo central, que eu sei que é o sítio onde temos então a velocidade mínima. Então, o que eu vou dizer é que o vetor QP vai ser um vetor dado por x, y, z. Isto basicamente é as distâncias do ponto P ao ponto Q. Neste caso aqui, esta distância. Depois de fazer umas contas, vão-nos aparecer equações de uma reta no espaço e essa reta está definida em relação a este ponto Q. Eu sei algo muito importante acerca da minha velocidade mínima, é que neste caso ela vai ter a direção da velocidade angular, ou seja, eu estou aqui a dizer que o ponto P vai ser então o conjunto de pontos da velocidade mínima, então eu posso dizer que ele vai ser igual a um lambda, sendo este lambda o módulo, a multiplicar então pelo versor da direção da velocidade angular. Então, com estas informações que possuímos, o que vamos fazer é colocar isto tudo na primeira equação de Mosey e vão-nos surgir, sendo isto no espaço, vão-nos surgir três equações. Nós temos quatro incógnitas, nós vamos conseguir tirar este valor e depois aqui vão-nos aparecer umas em função das outras, que nos vai dar então o conjunto de pontos que vai corresponder ao eixo central. Repara que estes movimentos não vão ser inerentes ao corpo, mas sim inerentes ao movimento relativo que nós estamos a considerar para o corpo. E vamos perceber isto através deste exemplo que já vimos há bocado. Repara, se eu quero saber o corpo 2, ok? E nós vimos que se nós considerarmos o movimento absoluto desse corpo 2, ou seja, o movimento relativo 2 em relação ao referencial fixo 0, o que vai acontecer é que isso é um movimento plano que não é um movimento de rotação. Porquê? Porque se eu considerar aqui um ponto qualquer, o que vai acontecer é que ele vai ter então a rotação inerente ao corpo 2 e vai ter então a translação inerente ao corpo 1. Mas repara, se eu considerar o movimento relativo 2, 1, o que vai acontecer é que eu sei que relativamente ao corpo 1, o corpo 2 vai rodar aqui. Ou seja, neste movimento, este ponto, que eu vou chamar-lhe de ponto A, por exemplo, vai ter velocidade nula, ok? Porque o corpo 2 vai rodar relativamente ao corpo 1 naquele ponto A. Logo, neste movimento, o ponto A vai ter velocidade nula. Lembrem-se da analogia. Quando temos um movimento relativo 2,1, para tentarmos perceber na nossa cabeça, basicamente fixamos o corpo que vem em último, ou seja, se fixarmos o 1, percebemos que o corpo 2 vai rodar em torno de A e o A nesse movimento vai ser um ponto de velocidade nula. Sendo o A nesse movimento 2,1 um ponto de velocidade nula, passamos a estar na presença de um movimento de rotação. É tudo neste vídeo. O segredo para este exercício é fazer vários, depois vocês já vão ganhar as manhas e são pontos garantidos no exame de cinemática.